Rafael, conta pra gente em relação a essa questão da MP da liberdade econômica. Quem é pequeno empresário pode vir a ser beneficiado? Pode sim, Varela. A MP ela trouxe aspectos relevantes tanto no meio econômico como no meio do direito empresarial, no meio mais jurídico mesmo. O mais relevante, a meu ver, é a dispensa de licença, dispensa de autorizações para as atividades consideradas como sendo de baixo risco. E isso pode facilitar, eu não tenho dúvida que vai acabar facilitando, vai desburocratizar as atividades de muita gente. Olha só que interessante. A questão hoje, quem é pequeno empresário, já tem algum negócio, ele leva um certo tempo, né? A gente estava conversando isso aqui agora fora do ar. Hoje funciona de que maneira? A pessoa entra, tem todas essas licenças, alvarás, e é uma coisa importante isso, não vai deixar de cumprir com essas obrigações, né? Mas hoje como é e a MP, o que ela pretende melhorar? Perfeito. Hoje, para qualquer pessoa que queira exercer uma atividade empresária, qualquer atividade que seja, ela vai ter que obter todas as autorizações do poder público. Licenças sanitária, ambiental, vigilância do Corpo de Bombeiros, todo tipo de alvará e autorização para funcionamento hoje é necessário. A MP, ela visa retirar essas autorizações do poder público para as atividades consideradas de baixo risco. Então, ela vai facilitar principalmente aqueles pequenos empresários. E é um dos objetivos da MP, é atuar na ponta da cadeia. É pegar aquele pequenino empresário e dar mais facilidade para ele exercer a sua atividade, para o começo da sua atividade. Olha só que interessante. Quer dizer, então assim, inclusive, para vocês terem uma ideia, gente, de como que esse assunto é importante, essa medida já está repercutindo entre os deputados. Hoje foi instalada no Senado Federal, inclusive, a comissão mista, né, que envolve aí deputados e senadores. Inclusive temos aí senadora do Mato Grosso do Sul, que está sendo aí, foi colocada como relatora, deixa eu ver aqui, relatora revisora. É a Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. A comissão vai ser presidida pelo senador Dário Berger. A gente tem até um trecho agora da Soraya Tronic. Vou pedir para o JB colocar. Foi agora há pouco, lá em Brasília, no Senado Federal. Então está na hora de nos unirmos para libertar o Brasil dessas amarras. Nós somos um dos povos mais empreendedores que existem e estamos amarrados. É impressionante isso. Quão atrasado está o Brasil. E depende só de uma lei. Depende de muito pouco, depende de boa vontade. Olha só, então essas são palavras aí da senadora Soraya Tronic, relatora, revisora dessa comissão mista. É um assunto que está movimentando e o pequeno empresário que está ouvindo a gente hoje, ele pode esperar algumas mudanças também, né, Rafael? Sim, sim. Primeiro, essa questão da comissão mista é o trâmite mesmo da medida provisória. Como o próprio nome já diz, ela é provisória, ela tem um prazo de 60 dias, pode ser prorrogado por mais 60. É um ato exclusivo do presidente, que tem força de lei e depende da aprovação do Congresso. Então, está seguindo o trâmite comum mesmo de aprovação no Congresso Nacional. Mas o interessante e que teve recente regulamentação, na quarta-feira passada, dia 12, foi uma resolução do Comitê de Gestão Nacional de Simplificação, que ele trouxe lá 287 atividades que ele classificou como sendo de baixo risco. Então, ele já, de cara, tirou a obrigatoriedade dessas 287 atividades de obtenção de qualquer tipo de autorização para funcionamento, para o exercício, para o início da atividade empresária. Então, isso é muito interessante. E aí você vê lá atividades como agência de notícia, psicologia, psicanálise, cabeleireiros, manicure, pedicure, ensino de dança, música, idiomas. São atividades relativamente simples e que, a partir de então, podem iniciar sem qualquer alvará ou autorização. Olha só, então já há essa regulamentação, hoje já se tem uma facilidade já, Perfeito. Independentemente do que está rolando no Congresso. Perfeito. Né? O que acontece é o seguinte, o governo federal, por meio dessa resolução da última quarta-feira, ele estabeleceu quais são as atividades que ele, governo federal, considera como sendo de baixo risco. Ok. Os municípios têm a capacidade para definir quais são as suas próprias atividades de baixo risco. Então, por exemplo, eu sei que o município de São Paulo já iniciou uma resolução, uma lista de atividades para serem consideradas de baixo risco lá em São Paulo. Eu sei que Porto Alegre, por exemplo, teve uma lista bem liberal. A de Porto Alegre foi mais ou menos assim,
vai ser considerada de baixo risco, qual não for classificada como médio e alto. Então foi mais liberal, mais ampla. E isso vai da competência de cada município. O município pode fazer a sua própria, e não fazendo, ele vai acatar a do governo federal. Ou seja, Mato Grosso do Sul, então, o governo do estado e a prefeitura, no caso, eles podem verificar, editar essa própria. Perfeito. Eu não do tive estado, conhecimento se já foi feito aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul ainda. Tive de algumas outras cidades. Mas em não existindo, a do governo federal já está aí, foi publicada na última quarta-feira, dia 12. E já ampara todo o país, né? Ela tem algumas outras peculiaridades, alguns requisitos. Por exemplo, ela não exime o empresário, em qualquer atividade que seja, das obrigações tributárias. Então, ainda assim, ele vai ter que ter uma inscrição municipal, uma inscrição estadual, ele vai ter que abrir o seu CNPJ, recolher eventualmente o Simples Nacional, se for o caso. Não o exime das obrigações tributárias ou fiscais. Não o exime também de eventualmente se registrar no seu conselho. Estamos falando da psicologia ou psicanálise, tem que se registrar no CRP. Isso aí não tá liberado disso. Mas ele está liberado daquelas autorizações, alvarás de funcionamento que muitas vezes demoravam 30, 60, 90 dias e impediam. 90 dias, muitos empresários reclamam disso, pois né? Assim, pô, eu quero montar uma empresa, já estou com capital, já estou segurando, aí eu estou com imóvel, estou pagando aluguel, luz, água, uma série de coisas. Eu não tenho autorização para funcionar. Eu não tenho autorização para funcionar. Pois é. Então, a meu ver, muito positivo. Ele facilita o exercício da atividade empresária. E isso aí, a gente não tem dúvida que fomenta a economia, gera emprego, circula riquezas, isso é bom para todo mundo, a meu ver. Com certeza, acho que a gente fica sempre esperando essa movimentação que a gente acabou de ver aí a senadora falando que depende de boa vontade. Inclusive, essa questão da MP da Liberdade Econômica é uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Tem vários outros itens interessantes também. Qual outro item que você viu, Rafael, você como especialista em direito empresarial, você notou que é interessante, que muda uma circunstância bacana para quem é empresário? Ele tem alguns itens nos primeiros artigos ali. Teve um que me chamou a atenção, que foi uma coisa que finalmente acontece, que é o de permitir a digitalização de todo e qualquer documento. E isso traz mais custos, redução de custos para todo empresário, tanto para o pequeno como para o grande empresário. Hoje, com o inciso 10 do artigo 3º da MP 881, fica equiparado. Qualquer documento físico fica equiparado ao seu digital. Não pode mais o governo, o Estado, a União exigir um documento que seja apresentado de forma física. Se você tiver o digital, ele vai ser equiparado. Isso reduz custos para o empresário. Além disso, a gente teve algumas alterações mais jurídicas também. Por exemplo, no que diz respeito aos contratos. Os contratos eminentemente empresariais. O contrato empresarial é aquele firmado entre dois empresários. Sociedade. Isso, empresário, EIRELI, sociedade empresária, qualquer que seja. Alguém que exerça atividade empresária. E aí o governo veio afastar ou reduzir a intervenção estatal dentro desses contratos. No sentido de que, poxa, eu tenho dois empresários, eu tenho duas partes capazes. Então, o Estado tem que intervir minimamente nesses contratos. Tem que prevalecer a vontade dos dois empresários. Ainda que, posteriormente, um ou outro tenha um risco maior, o risco faz parte da atividade empresária. Claro, como toda e qualquer atividade empresarial tem as suas peculiaridades, né? É interessante você tocar nesses assuntos porque a gente percebe aqui que Mato Grosso do Sul, principalmente, há uma grande quantidade de pessoas aí que acaba querendo abrir uma empresa e muitas vezes fica com dúvida, né? Com certeza. Às vezes não quer abrir uma MEI, mas já tem um capital, já quer abrir já uma ME, né? Uma EIRELI, enfim. Isso. Se você me permite, teve uma outra novidade que é bem significativa e aí eu já não sei se eu concordo tanto. Até para a gente fazer alguma crítica, porque com certeza esse MP vai sofrer algumas emendas, né? Sim. Ela cria a Sociedade Limitada Unipessoal. A sociedade limitada hoje é o tipo de sociedade mais utilizado. Por quê? Porque ela dá a responsabilidade limitada aos seus sócios. Ou seja, sócios não vão responder com bens pessoais por eventuais dívidas contraídas pela empresa. Então, por isso é o tipo mais utilizado. Só que, como o próprio nome já diz, é uma sociedade. Então, pressupõe pelo menos dois sócios, duas pessoas. A MP veio e acrescentou um parágrafo único no artigo
que permite que seja criada uma sociedade limitada unipessoal. Então, agora eu posso ter uma sociedade de responsabilidade limitada com apenas um sócio. Isso é uma baita novidade e que vai conflitar com a EIRELI, que já existe, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Enfim, é um assunto que vai dar pano para manga, que eu tenho certeza que vai sofrer algumas emendas ainda.